Olá, boa noite, Brasil, boa noite, Portugal. É com uma alegria que eu inicio esse nosso programa aqui, a nossa live, com vocês, e para dizer que hoje o poder, o poder da mente sobre a matéria. E será que isso é verdade? Será que a sua mente tem poder sobre o seu corpo? Será que o seu corpo tem poder sobre a sua mente? Vamos iniciar aqui hoje falando sobre esse tema que faz parte do livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Então, você que está chegando aí agora no Facebook, você que está vendo esse vídeo depois, dá um like, comenta, participa, divulga. E eu quero também chamar a atenção de vocês para uma hashtag que o Mais Saúde lançou essa semana, que é 30 dias sem glúten. E para participar, basta você começar a não consumir o glúten, mas venha participar do nosso grupo no Telegram, que assim que terminar essa live aqui, eu vou colocar na descrição desse vídeo e você vai poder entrar lá, tá? Para participar com a gente e contar a sua história. Você já teve alguma experiência desagradável com o glúten? Eu já tive e eu vou contar a minha história para você lá no grupo. Então, participa e vamos ver o resultado. Bom, eu sou a doutora Luciane Marques, sou do Mais Saúde, sou fisioterapeuta, trabalho com saúde integral, fisioterapia integrativa, e eu quero dizer para você que cuidar da saúde é fazer prevenção. Então, se você trabalha a gestão das suas emoções junto com uma boa nutrição, com um estilo de vida, você está fazendo prevenção. Não espere ficar doente para poder começar a se tratar. Vamos fazer prevenção. E hoje nós estamos aqui para falar dessa parte da gestão emocional, dessa parte como é que nós podemos trabalhar o nosso corpo através da nossa mente. Você sabe o que é placebo? Você sabe o que é nocebo? Então, segura aí que a gente já vai falar sobre isso. E eu passo agora para a minha querida cunhada, a doutora psicóloga lá do Rio de Janeiro, doutora Luciene Ribeiro. Oi, gente. Boa tarde aqui para o Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Obrigada, Luiz e Luciene, mais uma vez, por estar participando aqui da equipe do Mais Saúde. Como disse a Lu, eu sou psicóloga, trabalho com a linha cognitivo-comportamental, psicologia positiva. Estou aqui no Rio de Janeiro e vamos fazer mais uma live a respeito do placebo, do Dispensa, tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, faço parte da equipe Mais Saúde, como essas duas moças lindas que estão aqui do nosso lado, para a gente poder trabalhar hoje mais um capítulo do livro do Dr. Joe Dispenza. E se você gosta desses assuntos, continue acompanhando o nosso trabalho, dê um like aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, e você vai ter sempre muito a ganhar. E um destaque que nós podemos fazer aqui hoje é a campanha que nós estamos lançando no Mais Saúde, que é 30 dias sem glúten. Então, você pode perguntar assim, mas o que o glúten tem a ver com o Dr. Joe Dispenza? Muita coisa. E você vai ver aqui no nosso trabalho que as coisas vão todas caminhando sempre para o mesmo lugar, que a nossa mente ela tem uma capacidade muito grande de ajudar-nos ou atrapalhar-nos. E a gente programa o nosso sucesso, nossa saúde, ou o nosso fracasso, nossa doença, a partir das premissas ou das crenças que nós temos. E nós vamos construindo também a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente se relaciona com os outros a partir dessas mesmas premissas. Então, tudo está interligado, tudo vai fazer parte da mesma coisa e vai chegar no mesmo ponto, que você é um ser único, você é um ser fantástico que ainda não está usando porque você não quer, nesse momento, 100% da sua potencialidade. Tá? Um grande beijo para vocês. Vamos continuar o nosso assunto aqui, Luciane Marques. Você sabe o que é placebo? Placebo é aquele efeito que você tem quando toma uma pílula que não tem nenhuma substância química, que ele é uma pílula inerte, e você tem um efeito, o efeito positivo.
Segundo o Dr. Joe Dispenza e segundo os estudiosos sobre o assunto, o placebo ele funciona porque você correlaciona a memória que você tem de algo com uma expectativa. Então, se você está acostumado, você tem uma dor de cabeça e você está acostumado a tomar um comprimido lá, uma aspirina, um remédio qualquer, e a sua dor de cabeça passa, você associa ao gestual, ao comprimido, a expectativa de tomar aquele comprimido e a dor de cabeça passar. Então, quando você pega um placebo, também vai entrar em conta a autoridade de quem está lhe dando aquilo e você compra aquela ideia, você acredita naquilo e o seu corpo vai proporcionar a você o efeito do remédio. Porque a maior farmácia que nós temos, aliás, o nosso corpo é o nosso melhor farmacêutico. Ele cria as substâncias que nós precisamos, que nós estamos acreditando para trabalhar. Foi feito um experimento com pessoas que fizeram um trabalho de dente na boca e elas estavam com dor. E aí foi dado a elas um remédio placebo para diminuir aquela dor, para passar. E aí o remédio era tipo uma xilocaína, uma coisa assim. E as pessoas que tomaram aquele placebo relataram que a dor tinha diminuído bastante. E aí, em seguida, o médico foi e deu a eles um remédio que é para... Aí é um remédio de verdade, que é para cortar o efeito desse anestésico. E adivinha, eles começaram a sentir dor, porque esse remédio ele bloqueia o receptor das endorfinas. E eles começaram a sentir dor, começaram a falar, está piorando, está piorando, está piorando. Então, isso prova que quando nós acreditamos num placebo, nós geramos a substância. O corpo daquelas pessoas geraram as endorfinas necessárias para não sentir dor. Olha que interessante, não é? E o que a gente acredita tem um efeito direto. Daí surgiu uma nova ciência chamada psiconeuroimunologia, que estuda a força, o poder dos nossos pensamentos sobre as nossas emoções. E, pasmem, nós temos, em média, 70 pensamentos negativos por dia. 70 ou 70 mil, o Luiz pode me corrigir. Eu sei que são muitos pensamentos negativos e nós precisamos mudar isso. Como é que a gente muda isso? A partir das nossas crenças, não é? A gente quer ter uma vida melhor, a gente quer ter uma qualidade, a gente quer ser mais feliz, então vamos ver aonde é que está a contramão disso. Vamos trabalhar as nossas crenças que nos proporcionam esses determinados pensamentos. Eu tenho visto as pessoas que têm parentes que estão acometidos pelo Covid, e essas pessoas elas entram muito rápido no desespero, porque a pessoa entra no quadro da Covid e aí evolui para uma inflamação, começa a ter queda da oxigenação do corpo e aí precisa ficar internada e normalmente acaba evoluindo para ventilação mecânica, fica entubado, vai para a CTI, e aí esse é o pior cenário que um familiar pode ter sobre a pessoa. E existe aí uma crença de que quando vai para o CTI e quando é entubado, vai para o respirador, para o ventilador mecânico, a pessoa já está no fim da vida, vai morrer. E também existe aí uma crença de que quando você pega o vírus, você não vai resistir, você vai... E a pessoa entra num medo muito grande e numa crença. E o Joe Dispenza conta nesse livro, nesse capítulo, inclusive, que esse é o capítulo 2, que várias pessoas, por placebo, por acreditar em voodoo, por acreditar
em algumas coisas, elas acabaram produzindo a sua própria morte. Então, não é que o vírus do Covid não seja algo muito agressivo, mas você não precisa acreditar e que você vai ser a vítima fatal dele. Diferente, você acredita que você tem força, que você tem capacidade de passar disso e vai ficar muito bem. E você que é familiar também tem que ter essa postura, acreditar, porque a sua vibração, a sua energia vai ressonar com o campo daquela pessoa, porque você está o tempo todo pensando com a intenção naquela pessoa. Então, vamos pensar que está tudo certo, que aquela pessoa vai ficar bem. É o melhor que a gente faz. Não é garantido que todo mundo se cura, não, porque vai depender de cada um, do lapso de permissão de cada um e das coisas que a gente também não domina, não é? Nós não podemos controlar tudo, não controlamos. Então, o pensamento da gente tem um grande efeito sobre as nossas emoções e sobre o que nós criamos. E é disso que esse livro vem falando. E agora eu vou deixar aqui o Luiz falar um pouco, depois eu volto. Se você está caindo em paraquedas hoje aqui, não sabe do que a gente está falando, não sabe de que se trata isso, né? Entra no nosso canal. Tá? Eu recomendo que você entre no nosso site, nosso canal do YouTube também, e também aqui no Facebook, para que você possa entender o que se trata isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma leitura de alguns livros do Dr. Joe Dispenza. Nessa sequência aqui, nós entramos no segundo livro, e nós estamos no segundo capítulo do segundo livro. E nós estamos falando principalmente da questão do efeito placebo. E por que o efeito placebo ele é tão importante assim? Se você não sabe, nunca ouviu falar sobre isso, você me deu uma introduçãozinha aqui, vou fazer uma recapitulação para que você possa se posicionar. O efeito placebo, eu como psicólogo vou explicar a parte subjetiva, psicológica do efeito placebo. Nosso corpo, a gente comanda o nosso corpo a partir da nossa subjetividade, daquilo que a gente acredita. Então, nós somos muito mais suscetíveis àquilo que a gente acredita do que a gente poderia imaginar. Na nossa vida cotidiana, a gente acredita em um mundo objetivo. À nossa volta, a gente simplesmente se relaciona com o mundo objetivo de maneira objetiva. É assim, a gente acha que simplesmente aquilo que a gente está sempre reagindo, a coisa objetiva existe, está aqui à nossa volta, e eu simplesmente reajo a isso e a minha vida vai continuando. Mas o nosso corpo físico não funciona assim. Eu não estou nem falando da parte metafísica, tá? Que em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, e o próprio Joe Dispenza, no livro dele, fala assim incansavelmente sobre a parte metafísica, sobre a parte de, quando a gente fala metafísica, a gente está falando de aquilo que é além da física, a nossa consciência, aquilo que a gente pode chamar de espírito, alma, o que você quiser chamar, dependendo da sua orientação. Não estamos falando de religião, nem nunca vamos falar de religião aqui, nós estamos falando simplesmente daquela percepção que a gente tem além da matéria. Mas vamos falar aqui dentro desse conceito aqui do capítulo 2 do livro, que é continuando o efeito placebo, é a capacidade que nós temos de produzir efeitos físicos, tá? Então, o poder da mente sobre a matéria, efeitos físicos sobre aquilo que eu penso. Então, as pessoas acreditam em geral que eu vou sentir aquilo que eu tenho que sentir porque existe um componente físico no meu corpo e ele vai produzir uma reação assim, 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 assado. Mas a maior parte dessas reações, elas são aquilo que eu acredito que vai acontecer. Se você não está entendendo nada disso, compre o livro do Dr. Joe Dispenza, comece a ler e você vai ficar surpreso, mas muito surpreso mesmo. Eu garanto a você que você vai ficar muito surpreso. E se você já está lendo, coloca aqui embaixo aquilo que você encontrou no livro, que você realmente ficou surpreso. Coloque aqui embaixo, vamos desenvolver essas ideias, porque é fantástico. Eu, como psicólogo, já estou acostumado, já estou há muitos anos, já 20 e poucos anos, trabalhando com hipnose, com regressão, com terapia de vidas passadas, já estou habituado a esses resultados, a esses efeitos. Mas se você está entrando aqui agora, ou tem pouco tempo nisso, ou já teve uma experiência assim muito impactante sobre o poder da mente sobre a matéria, coloque seu depoimento aqui, você vai ajudar outras pessoas que estão assistindo a gente aqui. Tá? Comece a interagir com a gente, entre no nosso canal, venha para o nosso grupo. Nós temos grupos que a gente participa no WhatsApp, no Telegram, no próprio YouTube.
porque é muito importante você saber que você tem um poder muito grande sobre o seu corpo e você não está sabendo, você não sabe. E você pode usar de maneira positiva ou negativa a partir da expansão daquilo que você entende. Eu vou dar alguns exemplos aqui bastante interessantes, né? Porque essa semana eu estava conversando com alguns amigos sobre os nossos últimos vídeos sobre efeito placebo. Um deles me questionou o seguinte, ele falou assim, e eu já tinha até falado isso no vídeo já, mas é comum, muito comum, quando a gente fala muito sobre efeito placebo, alguém vir e colocar essa letra, como a gente diz no Brasil. Então isso é uma terapia da mentira, né? É isso que você está falando. Isso aí é uma terapia da mentira. Depende do que você considera mentira. Tá? Então, a nossa sociedade coloca como mentira algo que não é verdade. Não, se não é verdade, é mentira. Nós somos muito duais, né? Então, é verdade ou é mentira. Mas a gente vai ver que na nossa vida a gente tem um gradiente de situações, opiniões e vivências que vão entre o que a gente chama de mentira e verdade. Mas eu vou focar naquilo que é o efeito final. Tá? Preste bem atenção. Eu vou focar no efeito final porque isso é o que importa. Enquanto a pessoa está discutindo se é verdade ou se é mentira, ela está perdendo a essência daquilo que ela pode aproveitar por essas abordagens. Quando fala que a terapia é da mentira, a pessoa, ela às vezes está colocando alguns conceitos, algumas crenças que ela tem, em que talvez ela tenha sido enganada a vida dela toda, em que talvez os adultos, quando ela era criança, falavam algumas coisas depois que ela descobriu que não era aquilo, não correspondia à realidade da vida dela, e ela pode se sentir assim extremamente invadida ou enganada pelos adultos que ela confiava, e ela pensa assim, poxa, isso tudo é mentira. Então, vou confiar na verdade, é aquilo que é objetivo, que está ali concreto, que a ciência diz. Gente, a própria ciência ela é construída a partir das suposições dos cientistas. E essa são modificadas dia a dia a partir de novas suposições. Então, não é porque nesse momento a ciência está dizendo alguma coisa em que depois ela vai continuar sendo verdade aquilo ali eterno. A ciência dizia há 200 e poucos anos atrás que o universo era estático. Tá? O Newton falava isso. Até entrar o Einstein, disse que o tempo não era exatamente daquela maneira e ela era relativa ao observador e por aí vai, física quântica. A gente vai vendo que quanto mais a gente vai descobrindo, a própria ciência vai colocando mais lenha na fogueira e vai vendo que as coisas não podem ser assim tão pontuais. Então, quando a gente fala assim, placebo é a ciência da mentira, a terapia da mentira, não. A terapia é a terapia daquilo que a gente acredita. Sempre. Sempre. E vou dar alguns exemplos aqui na página 76, 77, pelo menos aqui em Portugal, desse livro. Tá? As terapias placebo, né? Como a gente pode chamar assim, porque, vamos lá, placebo é quando um grupo que tem um tipo de problema toma um medicamento e um grupo igual toma uma cápsula que é feita de farinha ou de açúcar. Né? Um grupo que é contraposto com o outro, e aí o efeito placebo esse grupo que não tomou nada, mas acreditou que estava tomando o medicamento, e, em geral, ele melhora quase tanto quanto o grupo que tomou o medicamento. Isso é fantástico, incrível. Mas como pode uma coisa dessa? Tanto que a própria indústria farmacêutica ela tem assim, uma saia justa, porque ela precisa provar numa margem pequena, talvez assim 5 entre 10%, de que entre 5 a 10% das pessoas que melhoraram foram do medicamento, não foram do efeito placebo. Mas aí eu jogo uma outra questão. E será que as pessoas que tomaram o medicamento, aquelas que tomaram o medicamento, também não melhoraram uma grande parte simplesmente porque acreditavam que estavam tomando o medicamento? Né? Então, o efeito placebo está lá, muito claro. Essas pessoas não tomaram nada, esses experimentos são extremamente controlados, e não tomaram nada a não ser uma cápsula vazia, ou com farinha, ou com açúcar, ou com nada. E ela melhora quase tanto quanto aqueles que tomaram medicamento. Significa que, se eu acreditar em alguma coisa, eu produzo um efeito físico, tenho um poder sobre o meu corpo físico, sobre a minha biologia, que pode produzir tanto a cura quanto a doença. Então, se a gente acredita naquele medicamento, eu me curo. Se eu acredito que eu vou estar doente, eu acabo adoecendo mesmo. Olha, isso é tão interessante que
mesmo quando a pessoa sabe... Então, vamos lá, a questão da terapia da mentira. Então é porque enganou as pessoas. Não. Outros estudos mais recentes colocam, inclusive está colocado no livro, é que pessoas que você dá a cápsula e fala assim, isso aqui é um placebo, mesmo sabendo que é um placebo, a pessoa melhora. Então, fica muito evidente, porque a escolha que a pessoa tem, ela escolhe melhorar e ela melhora. Mesmo sabe, então não está sendo enganada. Não é um estudo médico ou farmacológico ou científico em que o grupo não sabe o que está tomando, o outro também não sabe o que está tomando, e um deles é enganado para tomar efeito placebo. Mesmo quando você coloca esse grupo e dá um remédio e fala assim, esse é um placebo, ela toma, ela melhora. Se você não acredita no que eu estou falando, vai lá na Amazon e coloca assim, remédios placebo. Está lá vendendo. Tem venda de remédio placebo. Está lá o frasco, as cápsulas, e escrito lá em grande, na maior letra que você puder imaginar, está lá no rótulo, diz assim, isso é um placebo. Placebo para isso, placebo para aquilo. E a pessoa toma e ela melhora. Isso é só um lapso de permissão que a pessoa tem. Então, ela diz assim, se eu tomar alguma coisa, eu vou melhorar. É o suficiente para ela melhorar. Então, você pode, se você não tem acesso aos melhores medicamentos, ou aos melhores programas, ou melhores terapias, e você não tem dinheiro, não tem recurso nenhum, escuta o que eu estou falando. A Luciene Marques vai contar para você como ela fez o primeiro placebo da vida dela consciente, e ela não sabia que estava fazendo isso, mas ela não tinha uma outra opção, e fez e funcionou fantástico. Foi maravilhoso. Ela vai contar daqui a pouquinho para vocês. E aí, nós sempre vemos assim, esse grupo tomou o remédio que era abertamente placebo e melhorou. Então, vá na Amazon, compra lá o placebo seu preferido, e se você acreditar nele, você olhar assim, poxa, isso é legal, eu acho que funciona, vai funcionar. Você vai melhorar os seus sintomas, você pode se curar de várias doenças que você não achava que fosse possível. Um outro exemplo interessante no livro do Dr. Joe Dispenza, também no capítulo 2, da página 77, se eu não me engano, são quando você coloca a questão das camareiras do hotel, que ele fala lá. Você tem 2 grupos de camareiras, olha só que interessante, 2 grupos de camareiras. Eles não fazem absolutamente nada com nenhuma das duas. Nada. E eles falam o seguinte, a única coisa que eles falam na intervenção é que eles falam o seguinte, eles pegam um grupo de camareiras que são estatisticamente iguais, tem os mesmos tipos de saúde, não tem nenhum tipo de variação, não tem nenhuma discrepância, está na média, né? E pega um grupo e fala assim, ó, você sabia que essa atividade que você faz de arrumar a cama, de subir a escada, descer a escada, esfregar o chão, fazer isso, é uma atividade física que consome tantas calorias, e isso assim, assado, e as pessoas, poxa, que legal, interessante. E outro grupo, né? Fala assim, vocês são camareiros do hotel e o trabalho que vocês é muito bom, ok, legal. Né? Para o primeiro grupo, quer dizer, não houve intervenção nenhuma, simplesmente foram ditos as seguintes palavras, olha, você faz uma atividade que queima caloria, ou você faz uma atividade e parabéns pela sua atividade. O primeiro grupo conseguiu emagrecer, em média, 900 gramas no período do teste, em relação a outro grupo. E nenhuma delas estava fazendo atividade física, porque foi colocado isso antes, né? 30 e poucos por cento faziam poucas atividades físicas e 60 e poucos por cento não faziam nenhuma atividade física. E elas continuaram assim durante o teste. E mesmo assim, só porque você deu a informação. Né? Quando a gente sabe o que e o porquê, o como se torna muito mais eficaz. Interessante, né? Por que a gente faz isso? A nossa mente ela tem a capacidade de controlar muito mais. Né? Eu não canso de falar isso aqui no nosso canal, aqui no Facebook, também lá no YouTube. Você pode ser um grande mestre. Você não precisa dominar a hipnose. A minha prática é hipnose. A hipnose tem um efeito fantástico, mas você já faz hipnose todo dia, toda hora, e você não sabe. Você só não está usando as ferramentas que você já tem naturais, porque a hipnose é uma ferramenta natural. Você já faz hipnose. Eu não preciso de terapeuta nenhum para isso.
Diz assim, Luiz, você está desmerecendo o seu trabalho? Não. As pessoas me procuram porque elas não acreditam no que eu falo e querem fazer hipnose. Ok, não tem problema. Mas você pode fazer hipnose sozinho na sua casa e vai funcionar. Acredita no que eu estou falando. Faça, acredite naquilo que você quer. Olhe, assim, eu vou tomar esse copo d'água copo com a água e açúcar. Não, açúcar não, porque o açúcar você vai aumentar a sua glicose. Faz isso. Água destilada, água pura, água da fonte, água de onde você quiser. E você assim, essa água tem um poder terapêutico disso vai melhorar. Você vai tomar e você vai melhorar. Porque é a hipnose natural que nós já usamos na nossa vida. Então, esse grupo de camareiras, ela mostrou, dentro do resultado, em que basta uma informação. Então, a nossa parte aqui é dar informação para vocês. Nós estamos dizendo para vocês o que é e o porquê. E aí, você vai criar o como dentro de você, porque vai se tornar mais eficaz, porque você já sabe qual o caminho que aquilo vai se tornar real. Tá? E só finalizando aqui, que você falou assim, o Luiz vai falar sobre os 70 quilos, mas aqui, na verdade, são 70%. Né? São 70%, né? Que dos nossos pensamentos, eles são negativos. Tá? Então, nesse ponto, eu vou aqui fazer um convite para você, além do nosso convite que a gente já faz do 30 dias sem glúten, porque isso é muito importante. Se você não está entendendo nada do que significa isso, vai lá, nós temos um grupo, nós criamos um grupo só para falar sobre isso, a importância que você tem de não usar o glúten. Não quer dizer que você precisa, o resto da vida, não comer mais nada de glúten. Não, não é isso, não. Nosso desafio é assim, se você ficar 30 dias sem glúten, o que vai mudar na sua vida? O que muda na sua vida 30 dias sem glúten? Você pode descobrir um paraíso que estava assim, a um passo de você, que você não sabia. Porque isso aconteceu comigo, com a Luciene Ribeiro, Luciene Marques, todas as pessoas da nossa equipe aqui, todos nós fizemos o desafio do 30 dias sem glúten, nós ficamos de queixo caído, e nenhum de nós aqui somos celíacos. Então, a gente tem depoimento de pessoas que são celíacas, que estão lá no nosso site, de pessoas que são sensíveis, como a Luciene Marques, e mesmo eu, que não nem sensível, nem celíaco eu sou, e quando eu fiz o desafio do 30 dias sem glúten, eu falei assim, gente, existe uma vida muito melhor que eu não sabia. Tá? Então, esse é o convite para os 30 dias sem glúten, mas eu vou fazer um outro desafio para você aqui, relativo ao nosso trabalho aqui hoje. Fique 30 dias sem ver televisão. Quando eu falo televisão, telejornal. Tá? E aí, nesse caso, você amplia assim, sem ler jornal, sem dar o Google, o YouTube de teorias da conspiração. Fica 30 dias vendo só o que você gosta. Se, infelizmente, o que você gosta for esses problemas, aí eu não posso fazer nada. Mas, assim, 30 dias só vendo coisas que você gosta. Né? Coisas engraçadas, ficção científica, coisas que você se empolga, né? Coisas que você poderia, dramas, ou novelas, ou seriados. 30 dias sem acessar essas teorias ou informações que o mundo vai acabar, que todo mundo vai morrer, que está tudo ferrado, que a economia não sei o que lá, dos políticos, dos corruptos. Para tudo isso durante só 30 dias. Cara, se você não melhorar a sua vida, você vem aqui embaixo e reclama assim, Luiz, você é um mentiroso. Não funcionou nada, mas você tem que fazer os 30 dias, tá? 30 dias, beleza, assim. Né? Desliga as emissoras comuns, desliga os telejornais, não entre em sites de nada disso, muito menos nesse teoria de conspiração, e não adianta usar esse argumento assim, eu não vou fazer isso não, porque eu preciso estar atualizado, eu preciso estar conectado. Você já está conectado. O problema é que você está conectado com só coisa ruim, só lixo. Tá? Então, tira essas mídias toda a sua vida e depois você vem comentar aqui. Se você fizer sério, 30 dias mesmo, marca hoje. Hoje é dia 24 de maio. Tá? Aí, dia 24 de junho, se você não tiver essa percepção nova da vida, vem aqui reclamar comigo que a gente vai fazer uma live só com você, reclamando que nada disso, tudo isso é mentira, não é nada disso. Você vai ver que vai funcionar. E se você quiser participar de alguma maneira, vem aqui, de repente, o que você acha, Lu? De repente faz luz, né?
Aqui nós somos todos luz, tá? É Luiz, Luciene e Luciene. Né? O resto é escuridão. Nós somos luz, o resto é escuridão. Vamos lá, Lu. Manda de volta aí. Pois é. Então, não são nem 70 mil, nem são 70 pensamentos. São 70% dos nossos pensamentos, eles são negativos. Gente, é muito pensamento negativo. E placebo é agradarei. Isso vem do latim. E nocebo é farei mal. Imagina, os nossos pensamentos negativos, eles agradarei ou farei mal? O que você acha? Não é? Então, o que nós estamos trazendo para o nosso corpo? O que nós estamos criando para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa realidade? Então, se a gente mudar os nossos pensamentos, ir lá nas crenças, na nossa programação e mudar, a gente consegue também mudar a nossa vida, mudar o nosso corpo. E, de acordo com o que o Luiz estava falando, aqui no livro do Dr. Joe Dispenza, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, houve aí a criação de fármacos antidepressivos. Então, eles estavam fazendo um estudo, uma meta-análise, e aí depois foi feita uma segunda meta-análise, né? Dessa vez, dos 35 ensaios clínicos realizados para 6 antidepressivos mais receitados e aprovados entre 1987 e 1999. Analisando os dados de mais de 5 mil pacientes, os investigadores concluíram novamente que 81% dos casos, os placebos funcionavam tão bem como os populares fármacos antidepressivos Prozac, Effexor, Zerzone e Paxil. Na maioria dos casos em que o fármaco tinha funcionado mesmo melhor, os benefícios eram tão insignificantes que nem chegavam a ter relevância estatística. Então, para você ver que o poder do placebo é tanto que equivale a esses químicos e, às vezes, até chega a ultrapassar. E os remédios que ultrapassaram também não teve relevância estatística para isso, porque foi tão pequeno, tão mínimo. E isso é muito interessante, porque nós podemos literalmente trabalhar a nossa saúde. E se a gente tem essa capacidade, para que a gente vai tomar tanto remédio? Eu, por um problema de ter sensibilidade a glúten, eu não sabia e ninguém sabia, então eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha assim prisão de ventre muito, 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 muito. E eu não sabia o que fazer. Então, um dia, alguém, foi a minha tia, que falou assim: olha, tem um remedinho aqui muito bom, muito conhecido, umas bolinhas branquinhas. E aí eu comecei a tomar esse remedinho toda noite para poder conseguir ir ao banheiro normalmente pela manhã no dia seguinte. E passado aí anos, eu resolvendo o meu problema desta forma, né, é parte do problema. Eis que uma médica vira para mim e fala assim: você toma isso? Isso é cancerígeno, para. E aí eu fiquei apavorada. Falei assim: como é que eu vou fazer? Eu não vou continuar sabendo isso. E também como é que eu vou parar de repente? E aí eu peguei um potinho vazio e toda noite eu fingia, né? Fazia o mesmo gesto, aí entra, né? A memória e a expectativa. E eu pegava, fazia o gesto de botar, era sublingual, e deixava ali, fingia que estava tomando remédio, e assim foi. Funcionou perfeitamente. Eu fiz isso por um tempo, até que eu descobri que o vilão da minha vida era o glúten. E aí eu fui e fiz a hashtag 30 dias sem glúten. E aí eu resolvi o problema na raiz. Bom, essa é a minha história de placebo. E hoje eu faço muito isso. Se eu estiver sentindo um cansaço, um desconforto, qualquer coisa,
eu, antes de tomar remédio mesmo, que primeiro eu faço um placebo, depois eu vou para uma homeopatia, para uma homotoxicologia. Se eu chegar no remédio lá da farmácia mesmo, é porque o negócio está muito ruim. Não estou conseguindo mesmo dar conta, e aí eu tomo remédio e vou trabalhar a minha crença, né? O que é que eu estou acreditando que está gerando toda essa dificuldade, me gerando esse problema de saúde? E aí eu vou atrás da crença para poder fazer aí uma troca, tirar o foco dela, entender o que está acontecendo. E eu vou deixar agora a Luciene Ribeiro falar. Oi, gente, esse assunto é muito empolgante. O desafio que o Luiz Henrique falou ainda agora, sobre a história de você parar de assistir televisão, telejornais, esse tipo de coisa toda, né? É bastante interessante, porque, inclusive, nós dois, antigamente, tínhamos um discurso, há vários anos atrás, em que nós deveríamos ser pessoas muito informadas. E pessoas muito informadas deveriam assistir todos os tipos de jornal, ler todos os tipos de revistas, enfim, tá totalmente sabendo tudo o que está acontecendo, né? Ah, entendo de política, entendo de economia, eu entendo das notícias, eu sei o que aconteceu, eu posso sentar numa roda de reunião e conversar sobre qualquer assunto, né? Eu acho que muita gente foi criada dessa forma, né? Para que nós tenhamos pessoas que estejam acompanhando o que acontece no seu país, no mundo, entre outras coisas. E na primeira vez que o Luiz começou a falar nisso, há uns anos atrás, eu realmente eu não entendia direito. Mas como assim? Eu vou ficar indiferente ao que acontece ao meu redor? Eu não vou saber o que está acontecendo? Eu vou ser taxada de quê? Né? Olha, a relação ao julgamento do que os outros vão pensar, uma coisa que acontece o tempo todo conosco, né? Mas aí eu não vou saber o que está. Quando alguém perguntar, você soube o que aconteceu? Eu não sei, nem sei do que se trata. Caramba, vou ser taxada de alienada, né? Então, com relação a esse desafio que ele fez, eu comprei esse desafio há uns anos atrás, coloquei esse desafio em prática e realmente foi a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Já há muito tempo, mas há muito tempo que eu não assisto telejornal, não leio revista de notícias, nada, nada, nada. E não se preocupem, porque as notícias que são graves ou algo que aconteça no planeta ou onde você mora, chegará por você de alguma forma, se você tiver que saber. Com certeza chegará. Mas a gente não fica ligado, vibrando nisso, porque essas notícias, elas são o verdadeiro efeito nocebo, que é o efeito ruim. Então, você fica ligado nisso tudo, você está vibrando no efeito nocebo, você está vibrando no medo, na angústia, né, na tristeza dos outros, na situação que aconteceu. Então, a gente tem que assim, se blindar com relação a esse tipo de coisa e não estar vibrando com esse tipo de informação, porque a grande mídia ela quer que nós fiquemos o tempo inteiro vibrando nesse medo e nessa angústia, né? Então, esse desafio que o Luiz colocou, eu já fiz, fui bem sucedida. Agora vamos falar assim um pouco aqui do livro do Joe Dispenza hoje, sobre ele fala uma breve história do placebo. É interessante, né, que a história que foi colocada começou na Segunda Guerra Mundial. Um cirurgião americano, Henry Beecher, formado em Harvard, ele servia na Segunda Guerra Mundial e ele operava os soldados que estavam gravemente, né, enfermos, que tinham acontecido situações muito graves. O que aconteceu é que teve uma determinada ocasião em que, uma hora, ele não tinha mais morfina para injetar nos pacientes. E como é que ele iria operar esses pacientes sem morfina? Ele não sabia o que fazer, né? Porque o soldado estava gravemente ferido, ele temia que, sem o analgésico, um soldado pudesse entrar em choque cardiovascular. Então, como é que ele vai fazer? Ele precisa operar, ele tem que operar, ele não tem o medicamento. Aí, curiosamente, que o nome dele é que está aqui na história, o cirurgião Henry Beecher,
Mas uma enfermeira, cujo nome não está aqui na história, que deveria estar nessa história aqui do placebo, ela encheu a seringa com uma solução salina, um soro, uma solução salina, e aplicou no soldado como se estivesse injetando a morfina na frente dele, injetando ali. O que aconteceu? O soldado se acalmou na hora, ele reagiu como se tivesse realmente recebido a morfina, conforme foi falado, está aqui, né, para a gente poder operar você. O médico, o Dr. Beck, ele conseguiu fazer a cirurgia, fez a cirurgia inteira, ele não entrou em choque. E isso foi assim, uma coisa assim, surpreendente. Ele, mas como assim? Como é que isso aconteceu? Né? E a gente nem tem o nome aqui dessa enfermeira para poder falar, né? Que está aqui na história, né? Eu achei muito interessante isso. E ele ficou muito surpreso com o efeito, né? E hoje nós temos assim histórias. Então, e a partir daí, ele na Segunda Guerra, obviamente que aconteceram vários outros casos de soldados gravemente feridos e que ele fez da mesma forma. E, curiosamente, a história se repetiu, se repetiu, se repetiu, se repetiu, se repetiu. Né? Então, como o Luiz falou, a gente fica, como a Luciana mencionou, a gente fica se perguntando, né, sobre o efeito placebo, os testes dos laboratórios dos remédios. Né? O que de fato funciona? Né? Hoje em dia, nós temos cirurgias feitas na base da hipnose. E elas funcionam. Cirurgias de vários tipos. Tem muitos dentistas que utilizam a base da hipnose para fazer cirurgias dentárias, que precisariam de anestesias fortes. Né? Então, assim, as histórias do efeito placebo, essa daqui data da Segunda Guerra, porém a gente deve ter histórias aí de milênios, que a gente não tem acesso aqui. Essas estão aqui colocadas, né? Ou seja, digamos assim, estão catalogadas cientificamente. Porque a partir de um cirurgião de renome, formado em Harvard, que coloca uma situação dessa, né, num livro, uma publicação científica, aí a coisa começa a ser testada por outros cientistas em todo o planeta. E aí os efeitos começam a aparecer. Porque nós sabemos, nós que somos terapeutas, em outras terapias alternativas, esses efeitos placebos, que são os positivos, acontecem desde milênios, em várias terapias. A gente pode associar, a Luciane trabalha com barra de Axis, né? O Luiz com a hipnose, eu trabalho com psicologia positiva, que a gente trabalha com as sugestões e trazendo o melhor, o que tem de, mesmo que seja pequeno, de positivo do nosso paciente para fora, para ele alterar a visão dele de que mesmo aquela coisa pequena positiva que ele tem se torna uma coisa grande, né? E a gente vai associando todas as terapias em relação a isso e a gente consegue com que esse efeito placebo esteja funcionando o tempo todo, full time. E tudo dependendo aqui da nossa cabeça, como o Luiz e a Luciane falaram, daquilo que nós acreditamos. Então, gente, nós temos que acreditar realmente sempre no melhor dos outros, no melhor das situações que nós estejamos passando. Nós não devemos esperar o pior, porque se nós esperarmos o pior das situações, infelizmente é esse pior que acabará se concretizando, se tornando um efeito nocebo. Tá? Então, vamos pensar bastante nisso e vamos focar nos pensamentos positivos com relação a qualquer tipo de situação de vida, seja de saúde, seja de situação de vida que nós temos. Tá bom? Passo para a Luciene aí de volta. Obrigada. Muito bem colocado, Lu, é isso mesmo. E você falou aí nas cirurgias feitas com a base de hipnose para poder servir como anestésico. No tempo, você falou história de milênios, olha, no tempo em que os barbeiros eram os médicos, o analgésico, a anestesia era uma talagada de cachaça, né? Então, era assim que eram feitas cirurgias.
E se fazia, não é? E eu quero chamar a sua atenção, porque você é muito mais responsável pelas coisas que acontecem com você do que você imagina. Você é muito mais piloto da sua vida do que você imagina. Não adianta olhar para os lados e achar que a culpa é de quem está do lado de fora, que não é assim que funciona. Você tem todos os poderes para criar qualquer coisa que você queira, seja na sua vida, no seu arredor, na sua saúde. Tudo depende do que você acredita. Então, faça aí passe um pente fino nas coisas que você está acreditando, qual é o material que você está, o conteúdo que você está absorvendo aí da tua volta, para você ter essas crenças, com o que você está se alinhando. Então, bora mudar isso, vamos criar algo melhor. Eu também quero aqui deixar a nossa agenda, nós estamos terminando o mês de maio e temos esse final de semana curso de barras no dia 29, dia 30, curso de facelift energético. Também convido você para participar das nossas constelações toda quarta-feira. Você pode fazer uma constelação individual ou uma constelação em grupo. E aí, nesse caso, a gente abre para uma plateia para você poder participar também assistindo. Se você tiver essa vontade, entre em contato aqui com a gente, ou deixa aqui embaixo no chat, aqui no comentário, fala que tem interesse e a gente vai entrar em contato com você. Claro que para ser presencial, você terá que estar aqui no Porto. Ou em Lisboa. Em Lisboa, a gente tem a agenda também, mas eu vou lançar agora para junho, para curso de barras e curso de facelift energético. Para constelação, ainda não temos nenhuma agenda em Lisboa. Estamos fazendo esse estudo. E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Dá um like nesse vídeo, você que está aí, você que está chegando agora, você que está vendo esse vídeo depois, e compartilha com as pessoas. Assiste os outros também, que já tem um monte aí, tá bom? Um beijo grande e ficamos por aqui até semana que vem. E convido, na quinta-feira, você vir assistir também lá no canal do YouTube o nosso encontro, nosso programa Mais Saúde Integral, que nós vamos trazer um tema bem bombado. Tchau!